Olá galera, Hello World! Vamos iniciar a aula 9 do curso DSOS, Desenvolvimento de Sistemas Operacionais Simples. Então, vamos dar introdução à interface gráfica utilizando a biblioteca de disco e de memória que nós criamos na aula anterior. Para a gente entender como funciona a parte de interface gráfica em sistemas operacionais no modo kernel, a gente precisa entender também sobre os pixels. Tudo que você vê visualmente no seu monitor são um conjunto de pixels, conjunto de linhas e colunas que formam desenhos. Os pixels são separados por linhas e colunas. Por exemplo, este monitor aqui de 1300, se não me engano, ele tem 1300 por 768. Deixa eu ver aqui, resolução de tela. Ok, é 1366 por 768. Ou seja, ele tem 1366 colunas e 768 linhas. Se você multiplicar esses dois valores, você tem a quantidade de pixels total dessa tela. Então, tudo que você vê, por exemplo, um desenho de uma pasta, de um ícone, são tudo manipulações de pixels, né, que formam esses desenhos. Se você abre uma janela, né, alguma coisa assim do tipo como eu abro essa janela aqui, né, e aqui tem as bordas, né, tem as bordas dos pixels, os botões. Então, tudo são desenhos por pixels, entende? E esses pixels são interativos. Quando eu clico numa pasta, né, ela abre e aí os pixels são alterados. Por exemplo, uma imagem. Quando você vê uma imagem de alta resolução, significa que os pixels, quanto maior for a resolução, por exemplo, né, o maior de número que for de colunas e o número de linhas, menor são os pixels e mais realista vai ter a imagem, vai ser a imagem. Então, se eu tenho uma imagem de alta resolução, eu tenho uma imagem mais realista, com mais pixels e pixels cada vez menores. Assim são os vídeos. Os vídeos é um conjunto de pixels sendo alterado constantemente e aí formam uma ilusão de movimento. Então, quando eu estou movendo uma janela, por exemplo, né, os pixels estão sendo redesenhados. Eles sempre estão sendo redesenhados em posições diferentes. E é isso que nós vamos criar no nosso sistema operacional, dando introdução a como funciona o desenho de fazer desenhos utilizando a função 06 em Assembly no nosso sistema operacional. Primeiro a gente vai criar aqui, a gente vai abrir o kernel, que vai abrir com o nosso Notepad++. Vamos puxar todos os arquivos de biblioteca aqui, nosso kernel, o de disco. Vamos mudar a linguagem para Assembly, para colorir os códigos, né? E, ok. Primeiramente, na biblioteca wmemory.lib, vocês vão adicionar essas referências de memória que vamos precisar, né? Eu esqueci de colocar no vídeo anterior. Então, vocês dão pause e vão adicionar mais essas duas que estão selecionadas aqui. O Initial Position X e o Initial Position Y, que é a posição X e Y inicial, que ela vai servir como uma variável auxiliar para o desenho da nossa janela. Por enquanto, nós vamos criar uma janela estática, né? Não uma janela dinâmica utilizando esses parâmetros, mas vamos criar uma janela estática para vocês entenderem como funciona o desenho de símbolos, né, e objetos visuais no nosso sistema operacional. Ok, então, aqui vamos fazer uma alteração. Venha na biblioteca monitor.lib e aqui na aula anterior eu esqueci de colocar o pop-a, porque aqui toda vez que você for empilhar os valores, você deve desempilhar os valores na mesma ordem. Então, se eu não colocasse pop-a, ia dar um erro tremendo no nosso sistema operacional.
Então você coloca push A aqui em cima, né? E coloca pop A logo abaixo da interrupção 15, ok? Então vamos corrigir alguns erros aqui. Vocês adicionam essas variáveis, altera no monitor.lib aqui a rotina waiting, né? Aqui em monitor.lib ainda, vocês mudam esse valor aqui em effects-init, você muda o valor de BL para 44. Vamos iniciar da cor 44. Aqui de 255, vocês colocam 50, esse BL aqui. Embaixo de call waiting. Aqui vocês colocam 44, porque eles vão ter que incrementar de 44 para 50 e de 50 para 44, para nossa inicialização ser um pouco mais rápido, utilizando menos cores. E aqui em BX está 5.000, você apaga isso aqui, vocês colocam 10. Por quê? Aqui é um contador de 10 vezes, então ele vai utilizar 150 milissegundos a cada incremento e decremento de cor, né? E aí eu posso colocar um valor menor aqui, porque a gente vai conseguir acompanhar direitinho o nosso efeito. Então vocês colocam 10 vezes, de 44 para 50, de 50 para 44. Ok, né? E agora vamos aqui no disk.lib. Vocês vão apagar, vocês vão copiar, na verdade recortar isso aqui, window address 500. Vai vir da memory.lib, vai colocar aqui logo acima dessas variáveis, vai colocar um define aqui, define, apaga isso aqui, e simplesmente coloca o segmento 800 0500. Ok. Esse segmento e esse offset é o endereço da nossa janela, onde vai ficar o nosso arquivo window.bin. Então a gente vai substituir esse nome window address, que é o endereço da janela, por 0800 e 0500 em hexadecimal. E vamos chamar aqui em kernel utilizando esse valor aqui, ok? Então agora, já que nós corrigimos todos os erros, vamos dar início aí. Vamos dar início criando o nosso arquivo de janela, né? Então vocês vão escrever bits 16, um sistema de 16 bits, organizar o endereço de memória, que será o endereço 0500, como eu falei antes, será o endereço da nossa janela. Nosso kernel começa em 0000 e nossa janela vai começar em 0500, ok? Então vamos salvar em OS Files, vamos salvar aqui window.asm, ok? Então beleza, vamos começar a criar nossa janela. Primeiramente, vamos empilhar todos os valores na pilha. Vamos criar uma rotina chamada define window. Vamos chamar essa rotina aqui, define, que vai definir nossa janela. Depois que toda a rotina é executada, vamos desempilhar os valores na pilha, porque nós vamos precisar desses valores mais tarde. Vamos pular para return kernel, ou seja, o return kernel é basicamente uma rotina que vai saltar para o nosso kernel novamente. Então, nosso kernel ele vai chamar o window.asm e depois que executar toda a definição de janela e desenhar a janela, aí ele vai retornar para a chamada de origem que está no nosso kernel. Pois esse window, esse arquivo de janela, estará em um setor separado, como um arquivo individual. Beleza? Então aqui vamos criar aqui a rotina define window, né? E agora vamos começar a desenhar a nossa janela. Vamos desenhar a linha de cima, a linha da direita, a linha de baixo e a linha da esquerda, formando um quadrado de 50 por 50 pixels, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a primeira subrotina que vai estar aqui é a line up, que desenhar a linha de cima. Então será um loop de repetição. Na verdade, eu errei aqui. Primeiro, em define window, primeiro a gente vai ter que definir a função da BIOS para desenhar pixels. Então vamos lá. Em AH colocamos 0C, que é a função da BIOS para setar pixels. Em AL, nós colocamos um número decimal, um número hexadecimal, representando uma cor que vai ser
os pixels. Cada pixel será desenhado. Eu vou colocar a cor 55, que é a cor azul. Vocês podem testar outras cores também. CX e DX vai começar com 50, né? CX é responsável pelas colunas, né? A coluna inicial. E cada valor de CX será aonde o pixel será pintado. E DX será a linha. Então, se você mesclar a coluna mais a linha, você vai ter a posição correta no monitor do pixel que será desenhado. Então, em vez de começar da coluna 0 e a linha 0, que é no topo esquerdo, vamos começar de 50, quase no meio da tela, né? Já que nossa resolução é de 320 por 200 pixels, né? Então, agora vamos saltar para a rotina Window. E esta rotina que vai ser responsável por desenhar nossa janela. Ok, vamos criar uma subrotina chamada Line Up, onde vai pintar a linha de cima. Vamos utilizar a interrupção 10, onde a interrupção 10 vai fazer o monitor pegar na memória todos esses parâmetros aqui, vai pegar a coluna e a linha inicial, que é 50, a cor, que é 55, e a função da BIOS que vai desenhar na tela, né? Então, o int10 vai ser responsável por setar o pixel nessa posição com a cor azul, né? E aí, um loop de repetição tem que acontecer. Eu tenho que incrementar a coluna mais 1. Se a coluna valia 50, ela vale 51 agora. Eu comparo a coluna que está em CX com 100. Se não for igual a 100, pule para a line up. Ou seja, incremente a coluna e vai pintando com int 10 até chegar a 100. Enquanto não for igual a 100, então volte para a line up e execute tudo novamente. Então, cada vez que ele passar por essa interação, ele vai incrementando uma coluna e setando o pixel com int 10. Então, ele vai desenhando uma linha de 50 até 100. Quando for 100, ele não vai voltar para a line up, ele vai executar a próxima rotina, que é line right. Até aí, a linha de cima foi desenhada em azul, de 50 pixels. De 50 até 100, foram desenhados 50 pixels até então. Line right vai fazer a mesma coisa, só que agora ele não vai incrementar a coluna, ele vai incrementar a linha. Então vamos dar um int 10 no começo, para sempre executar a interrupção de vídeo para setar o pixel. Em vez de incrementar a coluna, vamos incrementar a linha. Então, inc_dx, ele vai para a linha de baixo, o pixel de baixo, vamos dizer assim, que é responsável pela linha, e compare dx com 100 também. Dx vale 50, então ele vai incrementar dx até 100. Enquanto não for igual a 100, ele vai voltar para a line right. E vai sempre interromper, né, fazer a interrupção de vídeo, pintando o pixel na posição de dx e na posição de cx. Se cx está na coluna 100, né, cx está na coluna 100. Então, dx vai ter que ir para a linha 51. Isso significa que a linha de baixo, o pixel de baixo, será pintado na mesma coluna que a coluna 100, pois parou aqui em 100. Mais dx vai ter que ser incrementado mais um, pintando um pixel embaixo do outro, até chegar a 100. Assim, é feita uma linha vertical, a linha direita, vamos dizer, a line right, ok? Então, vamos para line down, agora vamos pintar a linha de baixo. Ok, considerando que CX já chegou a 100, ou seja, coluna está na posição 100, e DX já chegou a 100, ou seja, linha está na posição 100. Então, estamos no pixel 100 por 100, né? Exatamente nessa posição. E aí nós desenhamos uma linha de cima e uma linha vertical direita, uma linha horizontal de cima e uma linha vertical da direita, né? Formamos um meio quadrado. Então, agora a gente vai ter que voltar, né, para a coluna anterior. Qual era a coluna inicial? Que estava em CX? 50. E se ela foi até 100, a gente vai ter que voltar de 100 para 50, desenhando uma linha horizontal, porém voltando para a posição original, que era 50. Então, já que a gente desenhou de 50 para 100, que foram 50 pixels formando uma linha horizontal, a gente vai ter que voltar de 100 para 50, né, desenhando a mesma quantidade de pixels, que é 50. Né? Então, vamos lá. Int 10 é exatamente o mesmo conceito. Porém, em vez de a gente incrementar a coluna, como fizemos aqui, ó, em line up,
formando a linha horizontal, a gente vai ter que voltar desenhando uma linha ao inverso. Então vamos dar decCx. A gente vai decrementar cada interação a coluna. Compare Cx com 50, que era o valor inicial aqui. Enquanto não for Cx, então pule para Line Down. Ou seja, execute novamente a rotina para pintar o pixel, decremente -1 em Cx e vai sempre de 100 até 50. Quando for 50, ele para esse loop aqui. Ok? Então ele desenhou uma linha horizontal. Claro que a linha horizontal, e agora ele está na linha 100. Então a linha horizontal não está na mesma posição que antes, que era uma linha horizontal de cima. Agora nós desenhamos uma linha horizontal de baixo, ou seja, na linha 100. Primeiro nós executamos uma linha horizontal na linha 50, certo? Agora nós desenhamos uma linha horizontal na linha 100. Então por isso que ela está logo abaixo. E agora a gente vai voltar à coluna. Então vamos desenhar uma linha vertical agora, só que da esquerda. Diferentemente de antes que nós desenhamos uma linha vertical da direita. E aí vamos dar uma interrupção de vídeo. Agora, em vez de incrementar dx como nós fizemos desenhando a linha vertical da direita, nós vamos voltar de 100, que está atualmente em dx, até 50, que era o valor inicial de dx. Então a gente vai decrementar dx até 50, né? Comparando o dx com 50, enquanto não for igual, né? A gente pula para line left, volta de novo e vai decrementando dx de 100 até 50. Assim, uma linha vertical será desenhada ao inverso, na direção inversa da original, que ele foi desenhado na linha da direita, né? A linha da direita ele desenhou de cima para baixo, de 50 para 100. Já na linha da esquerda, ele vai desenhar de baixo para cima, que é de 100 para 50. Até aí, tudo bem. A gente conseguiu desenhar todo o quadrado, né, de 50 pixels por 50. Então, depois que ele for até 50, ele volta à sua posição anterior. Cx dx agora vai valer 50 como antes. E aí todo o quadrado foi desenhado. A gente retorna a chamada de origem, hat, que é call define window, né? Chamou define window. Executamos todas essas funções aqui, pulamos para o window, desenhamos toda a linha, agora retornamos para a sua chamada de origem, né? O primeiro hat retorna para a primeira chamada aqui, né? Ok, agora, depois que call define é retornado, ele vai desempilhar todos os registradores da pilha, como foi empilhado antes da chamada da rotina. Depois que desempilha, ele vai pular agora, saltar para return kernel. Return kernel vai retornar para a segunda chamada de origem. Na verdade, é a primeira, né? Vamos dizer assim. Esse return kernel ele vai retornar para a chamada de origem que está no kernel, né? Então, para isso, nós precisamos criar uma chamada aqui no kernel, né? Então, depois de fxinit, eu vou criar aqui uma rotina chamada graphic interface gráfica. Vou chamar a rotina graphic interface. Eu vou criar ela logo abaixo aqui. E agora que nós vamos utilizar a biblioteca de disco. Vamos definir o valor de cada referência de memória aqui, para depois chamar o leitor de disco lendo todos os parâmetros que nós definimos, certo? Ok, considerando o seguinte, vamos dar um retorno aqui. Ok, temos um retorno aqui. E agora vamos compilar, né? Vamos em binary. Uma coisa também que eu esqueci de mostrar para vocês é o seguinte. Vem em assembly no arquivo bat para montar arquivos. Vocês vão vai estar assim, né? Vocês vão copiar isso aqui, colar logo abaixo, montando o arquivo window, substitui por window, altera o kernel.asm para window.asm, tudo em minúsculo, e de binary kernel.bin você vai montar a saída para window.bin, certo? Assim como o bootloader
foi montado para bootloader, o binário do bootloader. O kernel foi montado para o binário do kernel, na pasta binary, né? E aqui vamos montar o arquivo de janela window, né? .asm para o binário window.bin, ok? Logo após isso, vocês salvam e fecham e executam o arquivo. Assim, ó, o arquivo binário window foi compilado e aqui, ó, bootloader kernel window, está tudo montado para binário, certo? Agora, vamos ver o tamanho de cada um aqui. Bootloader, ele tem 512 bytes, certo? Então ele ocupa apenas um setor. Tudo bem. O kernel, que está na endereço de memória 0000, ele tem apenas 352 bytes. Então ele tem menos de 512 bytes. Então ele não ocupou um setor todo, né? Então quando você for ler o disco, por exemplo, aqui em bootloader, vamos dar um exemplo aqui. Ok. Bootloader, você define a quantidade de setores que você quer ler ao mesmo tempo. Aqui é 1. Por quê? Quando o valor do arquivo binário ultrapassa os 512 bytes, né, que é equivalente a um setor, ele também passa a alocar o próximo setor do disco. E aí ele fica valendo como 2 setores. Aqui nós estamos lendo um setor de cada vez. Então o kernel não ocupou um setor todo. A gente vai então ler apenas um setor. A partir do momento que ele passa do tamanho do setor, você deve colocar 2 aqui, né? E se ele ocupar, por exemplo, 1024 bytes, e passar, mesmo que seja 1 byte a mais, mesmo que o tamanho do arquivo seja 1025, que é 1 byte a mais, ele já não será 2 setores, já será 3 setores. Então você tem que mudar aqui o parâmetro aqui em AL, lendo 3 setores ao mesmo tempo, certo? Então, esse detalhe que você sempre tem que se atentar, né? E o window.bin, temos ainda meros 53 bytes de tamanho do arquivo binário, né? Isso significa que vocês não chegou nem perto de 512 bytes, não chegou nem perto de ocupar um setor todo. Então, né, esse valor pode ser alterado, né? Depois que depois que a janela for sendo incrementada e programada, o tamanho da janela desse código será aumentado. E aí, aqui o valor de num sectors terá que ser incrementado também, ok? Então vocês podem alterar esse valor de acordo com o tamanho da janela. Sempre se atentem com isso, né? E aqui vamos em kernel. Ok. Para carregar nosso arquivo de janela na memória, né, a gente primeiro precisa definir o setor. Vamos mover para o setor. Ok, o valor 3, na verdade, né? Ok. Se bootloader está no primeiro setor, que é o setor 1, e o arquivo binário do kernel está no setor 2, obviamente, a nossa janela, que é o window.bin, estará no setor 3, certo? O setor de disco 3. A gente precisa ler o setor 3. É onde estará o nosso código da nossa janela aqui, ó, né? Todo esse código estará no setor 3 do nosso pendrive. Então a gente deve definir os parâmetros em setor o número 3, ok? Vamos colocar aqui em drive o valor 80H. G80 é o primeiro disco a inicializar. É o primeiro disco de boot. O primeiro disco de boot de inicialização, que é o nosso pendrive. 80 vai simbolizar o nosso pendrive, né? Se o primeiro disco de boot fosse o HD, 80 ia simbolizar o HD, certo? Já 81 é o segundo disco de boot, ou seja, segundo disco na ordem de boot. Se o segundo for o HD, e eu colocar aqui 81, significa que eu vou ler o setor 3 do HD, certo? 83 é o terceiro, 82 na verdade é o terceiro disco na ordem de boot, ok? Se esse terceiro for outro pendrive, ele vai ler o outro pendrive. Se for um CD-ROM, ele vai ler o CD-ROM, certo? A gente vai ler sempre o primeiro. Por quê? O primeiro sempre será o nosso pendrive, pois o nosso sistema operacional está dentro do nosso pendrive. Então 80 sempre será o pendrive, certo? Ok. Vamos colocar, como falamos antes, no número de setores, né? Por enquanto é 1.
certo? Por enquanto é 1, porque a janela tem apenas 53 bytes de tamanho. A partir do momento que ela ultrapassar o tamanho de um setor, que é 512 bytes, se for 513, por exemplo, aí sim, você deve mudar para 2 setores. Depois você vai ler o número de setores, que será 2 setores ao mesmo tempo. Ok? Mas por enquanto é 1. Então se atentem com esse detalhe. Ok. Agora vamos mover para o Words Segment ADDR o endereço 0800, certo? Endereço que é o segmento inicial do nosso kernel, que é aqui como nós definimos aqui, ó, 0800, 000. O nosso kernel, né, está em 0800, então todas nossas bibliotecas e kernel e janela, tudo está no segmento 0800. Isso dependendo do tamanho do nosso sistema operacional, isso também pode ser alterado, certo? Ok. Vamos mover também para o Word Offset ADDR o valor 0,500. Ou seja, 0,500 decimal é o offset que começa a nossa janela, certo? Definida aqui em org. Assim como em kernel nós definimos em org aqui o endereço de 0000, né? A gente vai até 500 em hexadecimal, que é o binário. Então, nosso kernel tem até de 0000 até, vamos vir aqui na calculadora, o tamanho em hexadecimal de 500 é igual a 1280, ou seja, o nosso kernel tem um limite de 1280 bytes de tamanho, né? A partir do momento que ultrapassar esse valor, né, a gente vai ter que alterar isso aqui, ó. O próximo valor da janela, que é 0,500. Então a gente vai ter que aumentar para 700, depois para 1000, né? E assim por diante. Vamos iniciar com 0,500. Por quê? Porque nosso kernel ainda está muito pequeno. Até ele chegar em 1280 bytes, será muita coisa, né? Mas esse valor sempre será alterado. E cada vez que esse valor é alterado, você vai ter que alterar aqui. Aqui também. Vai ter que alterar também aqui, ó, no bootloader, que é o tamanho, a quantidade de setores, né? E toda vez que o kernel for ficando maior, né? Cada vez que ele for ficando maior. Ok, em kernel aqui, vamos colocar 500 inicialmente, né? Que é o nosso setor. Agora vamos chamar a rotina readDisk. Ok, sector, aqui definido em disk, sector está com valor 3, que eu coloquei aqui em kernel. Drive está com valor 80, né? O drive de disco, que era 0, está com 80. Num sectors está com 1, segmento ADDR com 800 e offset ADDR com 0,500. Ok, e depois eu salto para readDisk, certo? Quando eu salto para readDisk, eu chamo a rotina no readDisk, vai definir o que está em reader, que é sempre 02, que é o leitor de disco, vai colocar em H e vai chamar a rotina Disk Operations. Em Disk Operations, vamos colocar em AL um num sectors. Num sectors, qual o valor de num sectors atualmente? Coloquei 1 em num sectors. Então, aqui vai passar 1 para AL. Trilha, né? A trilha é 0. Né? Então, não vamos alterar aqui a trilha por enquanto. Por quê? Porque a trilha e cabeçote, por enquanto, será o valor padrão, que é 0. Né? Então, não vamos alterar esse valor. Né? Por enquanto, né? Setor está com 3, no sector está com 1, drive está com 80. Né? Segmento ADDR, passamos aqui o 0800 e offset ADDR passamos para o 0500 para o offset ADDR. Então aqui vamos passar o 800, que está em segmentos, para BX e de BX para ES. ES vale 0800. Offset, que é 0500, definimos aqui, nessa linha. Em disk, vamos passar o valor de offset para BX. ESBX vale o segmento 0800, 0500. Da interrupção de vídeo, não, da interrupção de disco, perdão. E aí carrega nesse endereço de memória 0800, 0500 os dados que estão no setor 3, certo? Que é a nossa janela.
pulando para Red Disk, carregando, ele retorna, né, retorna para cá, daqui ele executa o retorno Red Disk para cá, e aí ele vai executar a próxima instrução. Aí, já que nossa janela, né, os dados da nossa janela, que são 53 bytes, que está no setor 3, foram carregados no endereço 0800, 0500 da memória RAM, a gente vai ter que agora chamar esses dados que estão na memória RAM, né, que será o código da nossa janela, para ser executado. Aqui em memory.lib definimos o endereço completo, 0800, 0500, em window address. Nós precisamos utilizar, né, essa definição aqui, ó, para chamar no nosso kernel. Então vamos chamar window address. Seria o mesmo de eu estar colocando assim, ó, chamar o endereço 0800, 0500, certo? Então ele vai chamar esse endereço de memória, vai pular para esse número, esse endereço, que vai ser exatamente aqui, ó. Então ele vai o 0500 a primeira instrução desse endereço 0500 é push A. Então daqui ele vai executar todas essas rotinas, vai retornar depois para o nosso kernel e vai retornar a chamada de origem, certo? Porém eu vou usar um nome que eu defini lá, que esse nome vai ser substituído para esse endereço, certo? Esse nome será substituído para esse endereço, então será a mesma coisa. Vai ficar mais amigável aqui o nosso código. Então, chamar o endereço da janela, certo? E aí ele executa os códigos da nossa janela, desenhando as linhas, né? E aí retorna para a Graphic Interface, chamada de origem, salta para End, End vai esperar uma tecla e vai reinicializar o sistema depois que a tecla for pressionada, certo? Até aí tudo bem, toda a nossa janela foi desenhada, né? Então agora nós vamos compilar, nós vamos montar o arquivo, né? Montamos o arquivo, vamos executar o fergroll, né? Vamos definir aqui, né? Vamos procurar a pasta binary, vamos colocar bootloader, colocar no primeiro setor. Na pasta binary, o arquivo kernel.bin, vamos colocar no segundo setor. E na pasta binary, o arquivo window.bin, vamos colocar no terceiro setor. Lembra que nós carregamos o setor 3 lá, né, em sector, para carregar do disco para a memória, certo? Então aqui, ó, está no setor 3. Ok? E aí, vamos colocar aqui, vamos voltar um diretório, colocar em disk image, na pasta disk image. Vamos substituir o KeyOS aqui, salvar. Então vai salvar aqui o arquivo de imagem, né? Eu vou salvar aqui para ficar mais fácil nas próximas aulas. Fergroll, eu vou definir um arquivo chamado fergo. Salvo, que é um arquivo para carregar todas essas configurações aqui. Então, create file. Enquanto ele cria o nosso arquivo de imagem, eu vou plugar agora o meu pendrive. Certo, pluguei o meu pendrive. Ok, carregou aqui. Vamos executar o Rufus. E vamos escolher lá nosso arquivo de imagem KeyOS no Rufus para botar no meu pendrive, né? E aí eu vou dar pause aqui e a gente continua aqui para ver o resultado. Ok, depois que eu passei para o pendrive aqui, vou executar como administrador a máquina virtual, né? E vamos ver o resultado no nosso código. Como que ficou a nossa janela, né, inicial. Vocês vão perceber que o nosso efeito estará bem mais amigável, nosso efeito inicial do KeyOS, né? Ele vai contar até 10. Realmente está muito lento aqui por causa dos programas que estão sendo executados, né? Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí pronto. Executou aqui 10 vezes, porque tinha começado antes. E aí, desenhou aqui nossas linhas, né? O line up, o line right, line down e line
line left, né? Então aqui, ó, começou aqui onde está o ponteiro do mouse, começou da coluna 50 e da linha 50, certo? No pixel 50 por 50. E aí ele pintou da coluna 50, incrementando cx, até a coluna 100, certo? Parou cx aqui em 100. Depois ele foi para line right, e na coluna 100 aqui, ele foi incrementando dx, que é a linha, de 50 até 100. Nesta posição, cx e dx estava valendo 100. Os dois registradores da posição estavam valendo 100, certo? E aí ele foi para line down, onde ele ia desenhar a linha horizontal ao inverso, né? Então aqui ele da coluna 100, ele foi decrementando 100, 99, 98, até a coluna 50 aqui, ainda na linha 100, né? Agora, em line left, da linha 100, ele foi incrementando 100, 99, 98, e foi incrementando até a linha 50. Coluna valendo 50 e linha valendo 50, os mesmos valores originais. Assim ele desenhou um quadrado de 50 por 50, certo? O que acontece aqui? Aqui em window.asm, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar esses valores aqui. Que valores são esses? Serão basicamente os endereços de memória que nós definimos aqui, ó. Nós vamos definir se a janela tem topo ou não. A gente desenhou uma janela sem topo, com um quadrado comum, né? A gente vai definir se a janela tem topo ou não. Se ela tiver, ela vai pular para outro tipo de rotina que vai desenhar a janela sem topo. Se ela não tiver topo. E se ela tiver topo, a gente vai pular para outra rotina que vai desenhar uma janela totalmente diferente, com o topo e utilizando as cores. Em AL, a gente vai executar aqui, a gente vai passar o que estará na rotina window border color. Na verdade, window a gente vai ter que definir uma variável aqui, né? De window border color, que é a cor da barra, né? Então a gente vai aqui só tem a cor da barra, que é o topo, a cor de fundo da janela. A gente tem que definir aqui o window border color. Na próxima aula a gente vai criar essa referência de memória que a gente vai passar para AL aqui, né, que é o valor 55, outro valor, né? Todos esses parâmetros aqui estão estáticos, né? Aqui, esse tamanho será dinâmico, né? A gente vai utilizar essa referência de memória para definir o tamanho, né, da janela, né? A posição x e y, a largura e o comprimento. A gente vai fazer alguns cálculos aqui para adicionar, né, a largura mais as posições, para desenhar a janela com a largura, né, o comprimento e a largura correta, né? Então todos os valores estáticos serão substituídos por valores dinâmicos que estarão na memória, certo? E aí todos esses valores serão definidos aqui, ó, em Graphic Interface, né? Assim como a gente definiu esse valor aqui, a gente vai definir o valor da janela aqui também, para ser processado aqui no window.asm, ok? Então, a próxima aula, na aula 10, nós vamos testar o nosso sistema operacional na máquina real, para vocês verem a velocidade, pois aqui na máquina virtual estava bastante lento, devido aos programas que estão executando aqui, né? E a gente vai executar na máquina real para ver a velocidade original, né, de todo o nosso sistema operacional, certo? E também vamos começar a utilizar os parâmetros aqui, as propriedades de janela, certo? Então deixamos nossa aula por aqui e até a próxima aula.